Paz do Senhor, queridos irmãos. Alegria estar aqui com vocês nessa noite. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez na casa do Senhor e também pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Agradeço meu pastor pela confiança. Obrigado, pastor. A gente sempre treme um pouquinho as pernas de ministrar do lado dele, porque é um grande homem de Deus, né? Mas amém, estamos aqui para cumprir o ID do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo de número 4. Versículo de número 4, que diz assim: Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhado na praia, oramos. Versículo 10, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios? Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Podeis assentar, adorando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Queridos, eu quero ser rápido nesta noite, mas eu quero trazer ao coração dos irmãos um texto que falou muito ao meu coração. Talvez, aparentemente, poderia não ser um texto voltado para um culto de vitória, mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós entendemos que, de fato, Paulo recebeu um chamado espetacular, Paulo recebeu um chamado extraordinário. E talvez, muitas vezes, nós olhamos para nós mesmos e achamos que não temos recebido tal chamado, ou duvidamos até daquilo que Deus nos chamou. Mas quando nós olhamos para um chamado tão diferenciado quanto o chamado na vida de Paulo, nós também entendemos que Paulo não estava isento de dias ruins, de dias adversos. Isso significa que por mais que eu e você tenhamos um chamado que veio de Deus e nós tenhamos a certeza de que Deus nos chamou, ainda assim haverá dias difíceis, haverá dias em que muitas vezes estaremos tristes, cabeça baixa, nos perguntando o porquê isso está acontecendo. Permita-me lembrar alguns personagens que na história da Bíblia nos relatam tanto a sua chamada quanto os momentos difíceis que tiveram. Por que não lembrarmos de Abraão com um chamado extraordinário, um chamado para uma grande nação, com uma promessa extraordinária, não somente de ter um filho da promessa, como também ser pai de uma grande nação. Mas em determinado momento, Deus então exige de Abraão o seu próprio filho, para uma caminhada de alguns dias. Abraão está indo rumo a sacrificar aquilo que até então ele entendia que era fruto da promessa de Deus. Como explicar a dor que Abraão está sentindo? Como explicar a angústia que Abraão está vivenciando? E como muitas vezes explicar a angústia que nós vivenciamos, a dor que nós passamos, que muitas vezes nos faz até duvidar se estamos em direção ao caminho correto. Quando olhamos para Abraão, entendemos que mesmo em meio a um chamado vindo de Deus, ainda haverá dias difíceis. Abraão não estava imune a dias difíceis, a decisões difíceis, a sacrifícios que eram necessários. Se avançamos um pouco além, vamos olhar para Jacó, aquele que então tem que manter a promessa, o pai
daqueles que seriam tribos, mas em determinado momento, o seu filho José é dado como morto, e a Bíblia relata que há um hiato, então, entre as orações de Jacó, o sacrifício que Jacó fazia a Deus, até que ele ouve notícias de que o filho de fato está vivo, está bem, está no Egito. Então Jacó volta a oferecer um sacrifício a Deus. Como explicar o hiato, os momentos difíceis, aqueles momentos angustiantes, que quem sabe Jacó viveu, por ter perdido, ou pensado que havia perdido, o filho que amava? Como explicar, quando nós temos um chamado, quando nós temos uma promessa, mas parece que não está acontecendo, e para nós está demorando, está sendo angustiante, a ansiedade bate, quem sabe a perseguição? Como explicar a alguém que está do nosso lado, que nós não retrocedemos, não voltamos para trás, porque os olhos ainda estão fixos naquele que nos chamou, naquele que nos prometeu? Como explicar que a adversidade vem, que nos abala, mas não nos retira do propósito? Como explicar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, mesmo no dia difícil, mesmo no dia da angústia? Quem sabe quando avançamos para José, então podemos ter alguma conclusão. Aquele que desde muito cedo, muito moço ainda, tem visões espetaculares, visões extraordinárias, mas que quando chega no Egito, ele também é conhecedor do Deus que lhe deu as visões, pois quando vem uma tentação, José vai dizer: por acaso pecaria eu contra o meu Deus? Mas como explicar então alguém que tem uma chamada extraordinária, que vai agora passar um tempo em prisão? Como explicar então alguém que é vendido pelos seus irmãos? Como explicar então alguém que está passando talvez o pior momento de sua vida? Por certo era o pior momento, quem sabe nós não aguentaríamos tal situação, mas em determinado momento vem uma notícia: Deus não se esqueceu, Deus se lembrou de José, restaurou José, e em determinado momento ele vai dizer: eu vim para o Egito como providência para a minha família. Como explicar que mesmo em meio à solidão, à perseguição, eu ainda sou providência de Deus para a minha casa, para a minha família e para os que estão ao meu redor? Avançamos então, em determinado momento, olhamos para a vida de Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, aquele que fez descer fogo do céu, mas em determinado momento, ele está sendo perseguido agora por Jezabel, e Elias então vai para o Monte Horebe, o Monte Sinai, o Monte de Deus, mas Elias encontra uma caverna. Como explicar que alguém está diante do Monte de Deus, mas ainda está escondido em caverna? Como explicar que alguém recebe um chamado extraordinário, mas mesmo diante da presença de Deus, ainda encontrou uma caverna para se esconder? Mas hoje Deus está dizendo: chegou o momento de sair das cavernas, porque aquilo que eu tenho para você, o que eu tenho preparado para você, ninguém irá roubar. Como explicar alguém que é ungido rei, enquanto está apacentando as ovelhas do seu pai, mas que agora está sendo perseguido pelo rei Saul? Como explicar alguém que não pediu para ser ungido rei, mas agora sofre uma perseguição terrível? Como explicar alguém que agora, muitos anos depois, no seu reinado, está sendo perseguido pelo próprio filho Absalão, foge com medo da morte? Como explicar que um homem segundo o coração de Deus ainda sofre angústias e perseguições? Como explicar tantos profetas que vieram depois? Jeremias,
Como explicar o profeta Ezequias, Joel, Amós, que estava no campo e de repente vem um chamado e extraordinariamente ele começa a profetizar, mas nenhum deles teve sucesso na sua empreitada, porque o povo não aceitava. Como explicar que aquele que foi enviado pelo próprio Pai, seu nome Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, quando veio a esta terra, ainda enfrentou provações, perseguição, angústia, passou pelo seu pior momento, onde suou sangue e água. Como explicar que o Filho de Deus, no Evangelho de João, vai quase que implorar, porque vocês não entendem aquilo que eu falo? Como explicar que ele se revelou para todos os que estavam como a água viva, como o pão vivo, como a água que saciaria toda a sede, e ainda assim não foi aceito? Como explicar que o Filho de Deus está agora pregado na cruz, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha? Como explicar que agora Paulo, que está passando pela sua terceira viagem missionária, que é um homem extremamente sucedido na sua carreira, na sua vocação, todos os lugares pelos quais Paulo passou, Deus realizou milagres extraordinários, conversões extraordinárias. Como explicar que alguém que tem tanto sucesso, a Bíblia diz no capítulo 19 do livro de Atos, que Paulo chega na cidade de Éfeso, e antes de Paulo já havia passado por ali um jovem eloquente nas palavras, pelo nome de Apolo. Porém a Bíblia não relata nenhum feito extraordinário desse jovem, mas quando Paulo chega naquele lugar, imediatamente há conversão de almas, imediatamente há milagres. A Bíblia relata no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo utilizou de 3 coisas extremamente poderosas naquela cidade. A primeira delas, o batismo no Espírito Santo. A segunda coisa que Paulo utilizou, milagres extraordinários. E a terceira coisa, palavra, 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 palavra. Como explicar que um homem pelo qual passam milagres extraordinários, um homem ao qual fica pregando a noite toda e as multidões continuam ouvindo? Como explicar que alguém que agora é chamado para ir aos gentios e está levando o amor de Jesus, pregando sobre Jesus? Como explicar que aquele que um dia perseguiu, agora é perseguido? Como explicar que Deus agora está dizendo, através de um profeta chamado Ágabo, que as 2 únicas vezes que o seu nome é mencionado no livro de Atos, está vinculado a alguma profecia da parte do Espírito Santo? Como explicar que Paulo agora está prestes a findar as suas viagens e a voltar para Jerusalém, mas o Espírito Santo envia alguém para dizer: olha, o dono deste cinto será amarrado pelas mãos e pelos pés, voltará para Jerusalém, e os judeus o perseguirão, irão prender ele. Como explicar que quem recebe um chamado extraordinário não se amedronta diante das perseguições terrenas? Como explicar que aquele que recebeu a unção do Altíssimo Deus
não tem medo das provações deste mundo. Como explicar que aquele que tem convicção do seu chamado, da sua caminhada, não volta atrás? Como explicar que mesmo em Jerusalém, em Samaria, na Judeia ou nos confins do mundo, Paulo continuou pregando, eu continuarei pregando, você continuará pregando? Como explicar que quem recebeu a unção do Espírito Santo não volta atrás por nenhuma situação, ainda que uma profecia do alto dos céus diga o que vai acontecer? Repare que em nenhum momento Ágapo disse a Paulo que ele não deveria ir. Na verdade, ele relata a Paulo aquilo que Paulo já sabia. Se nós olharmos no capítulo de número 20, no versículo 22, Paulo está dizendo que o seu espírito, o espírito humano de Paulo, está constrangido, que o espírito de Paulo está envergonhado, porque ele vai para Jerusalém e ele não sabe o que ali vai acontecer. Ele também diz, no versículo de número 23, que o Espírito Santo de cidade em cidade assegura que haverá cadeias e tribulações. Paulo está dizendo, assim como todos os lugares aos quais eu passei, houve perseguição, houve cadeias, houve tribulação, mas o Espírito Santo me guardou. Por acaso voltaria eu, retrocederia eu e não iria a Jerusalém? Se Deus me guardou em Éfeso, se Deus me guardou em Corinto, se Deus me guardou em todas as cidades, Ele continuará me guardando em qualquer lugar que eu estiver. Se Deus guardou José nas prisões, se Deus guardou Abraão e o seu coração durante aquela caminhada, se Deus achou Elias na caverna, Ele vai guardar o seu coração, a sua vida, a sua casa, em meio a dias difíceis, dias de perseguições. Paulo termina dizendo, no versículo de número 24: porém, em nada eu considero a minha vida como preciosa. Se nós olharmos para o chamado de Paulo no capítulo de número 9, quando Deus está ordenando, quando Jesus está ordenando a Ananias que visite Paulo, no versículo de número 16, o próprio Jesus diz a Ananias que mostraria a Paulo o quanto importava sofrer pelo nome de Jesus. Quem sabe, se lá no chamado, Paulo estivesse ouvido que o chamado dele era o sofrimento, quem sabe ele teria duvidado. Quem sabe eu e você temos duvidado do nosso chamado, porque parece que está havendo muito sofrimento. Quem sabe eu e você já não tenho mais ânimo, já não tenho mais vontade de buscar, já não oro mais, já não clamo mais, porque acha que Deus se esqueceu. Quem sabe você até murmurou, até falou no seu coração: eu ficarei escondido aqui, eu até vou lá, mas sei que Deus não falará mais, sei que não acontecerá mais, porque o tempo passou. Mas hoje eu venho aqui como boca de Deus para você, para te lembrar: o tempo é meu e eu faço como quero, quando quero, com quem quero, onde quero. O tempo é meu e cumprirei aquilo que te prometi, e você saberá que sou eu, o Senhor, quem te digo. Como explicar que Paulo vai dizer no versículo 24:
eu não tenho a minha vida como preciosa, porque a minha única questão, o meu único comprometimento, o meu único desejo é completar a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Ei, não importa a situação, não importa o dia difícil, não importa a angústia, não importa a ansiedade, não importa as perseguições, não importa a cilada, tenha em mente o meu único propósito, o meu único desejo é completar a minha carreira. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu quero completar a minha carreira, eu quero conservar a minha chamada, o meu ministério, seja em Jerusalém, seja em perseguição, seja em prisão, seja em Roma, seja no tribunal ou em qualquer lugar, eu falarei aquilo que Deus mandou e não me calarei, pois é necessário uma boca de Deus profetizando às nações, em todas as cidades, em todos os lugares, em todas as regiões. Levante-se, não se cale, saia da caverna, porque hoje Deus te chama. Eu convido você a estar sobre os seus pés. Se você entende que tem uma chamada e parece que está adormecida, parece que não ocorreu ainda, parece que está demorando, mediante esta palavra como um passo de fé, eu te convido mais uma vez a vir aqui à frente, a receber uma oração, a renovar diante de Deus, diante do altar, a sua fé naquilo que Deus te prometeu. Venha hoje, coloque-se diante do altar, porque Deus é poderoso para cumprir aquilo que te prometeu. Deus é poderoso para renovar hoje as promessas, para renovar hoje o ânimo, para renovar hoje aquilo que te falou. Saia da caverna como um passo de fé, esteja diante de Deus. Nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, diante da tua presença estamos, Senhor. Deus, estamos revigorados pela tua palavra, Pai. Entendemos, Senhor, que não estamos isentos de dias difíceis, de angústias, de perseguições, mas como a tua palavra revela, Pai, os que vieram antes de nós enfrentaram e venceram tais dias, tais perseguições, diante do teu altar, ó Pai, e diante da tua palavra, Senhor, nós renovamos, ó Pai, o nosso voto, o nosso desejo, Pai, de verdadeiramente, Senhor, entender, ó Deus, a chamada que o Senhor tem para nós, de verdadeiramente, ó Pai, cumprir a nossa carreira e de verdadeiramente, ó Pai, encerrar o nosso ministério nesta terra, de acordo com o que o Senhor planejou. Jesus, se de repente há alguém em nosso meio, ó Pai, que tem pensado, Senhor, que não há mais chamada, ou que o Senhor não ouve mais, ou que o Senhor dele se esqueceu, faça agora, ó Pai, com que ele se lembre as palavras com os quais o Senhor o convocou. Faça agora, Pai, que os seus ouvidos volte a escutar a tua voz, Senhor. Faça agora, Pai, com que as barreiras se quebrem e que essa pessoa volte a sentir o teu amor perfeito. Que esta pessoa esteja agora, Pai, em teus braços, alegre e contente, sabendo que em todos os dias o Senhor estará conosco. Oh, aleluia. Quem crê na presença, quem pode adorar ao Senhor, levante as suas mãos. Aleluia. Vamos terminar adorando. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Aleluia. Quem pode aplaudir ao Senhor, aplauda Ele. Aleluia. Ele está conosco. Aleluia. Diga comigo bem alto: existe uma promessa, é a presença dEle todos os dias. Aleluia. Os homens que nós ouvimos pregar aqui esta noite venceram, porque a presença do Senhor esteve com eles. Aleluia. Paulo sabia que a presença de Deus iria com ele. Abraão sabia que Deus estava com ele. Moisés sabia que Deus estava lá. Aleluia. Se Deus está lá, você terá vitória. Amém? Você não vai voltar atrás. Você não vai parar, não vai recuar. Aleluia. Eu quero que você aponte para o teu amigo e diga para ele: você não pode recuar. Diga para o teu irmão aí, diga, você não pode recuar. Recuar jamais. Aleluia. Recuar jamais. Oh glória. Eu posso te convidar para quinta-feira que vem? Amém? Posso chamar você para quinta que vem? E você vai trazer mais? Está fraco. Vamos trazer mais? Amém? Traga mais um. Quinta-feira que vem, traga mais um. Você conhece alguém do seu ciclo de amizade? Traga aqui, vem para cá. Empresários, nós estamos orando pela tua casa, pelos teus amigos, e Deus vai agir. Aleluia. Vamos terminar adorando? Amém? Fecha os teus olhos e eu vou orar pela tua vida. Você vai para casa abençoado. Nosso Deus e eterno Pai, eu oro pela tua igreja. Eu abençoo o teu povo que vai voltando para casa agora, debaixo da tua bênção, da tua proteção, guardados por ti. Que a tua mão, Senhor, esteja guiando, guardando, sustentando, protegendo os teus filhos, aqueles que ainda vão ao trabalho amanhã, nas viagens. Guarda de todo mal, livra de todo perigo e sustenta com tua mão poderosa, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, e todos dizem amém. Vamos dizer o tema? No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Evangelização. A chama não pode apagar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Vão em paz, abençoado, em nome de Jesus. Aleluia. Abraça alguém, cumprimente alguém. Deus abençoe tua vida. Aleluia. O choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.